Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Vamos Viajar na Maionese. Todas as semanas, aos domingos, novo episódio. Mas na verdade o episódio é quando vocês bem quiserem ouvi-lo. Assim é a vantagem dos tempos que correm. Claro, é toda a vossa vontade e a vossa disponibilidade. Antes ficava tudo, não se conseguia só podia vir agora, se falharem agora, depois não sei o quê. Comentem, continuem a comentar. Isto vive da vossa partilha, do passa-palavra. Deixem lá um bocadinho o vosso testemunho também sobre o episódio. O vosso feedback tem sido muito importante para nós. Ouvirmos as vossas vozes, quem são, onde estão, o que estão a fazer quando estão a ouvir este podcast. Sim, tantas mensagens tão fixe. Olha, ainda há pouco tempo recebi, por acaso podíamos até ter anotado o nome, podíamos ter tido a simpatia de anotar o nome. Mal notificada. Mas recebemos uma mensagem de uma das nossas ouvintes que trabalha num lar de terceira idade, que nos contou que tem partilhado as histórias com as suas amigas do lar, que se lembram de muitas das coisas que nós contámos aqui, desde as Tristes Cheias de 1967, até às Minas da Panasqueira, até às Danças de Verão, que foi um episódio dos mais celebrados dentro do próprio lar. Mas nós percebemos, levantou claro. as memórias das senhoras. Ai, que bons tempos para todos aqueles que nos ouvem todas as semanas. Seguimos com mais um episódio deste Maionese. E para onde é que nos vai levar o molho hoje? Olha, vamos começar por fazer o nosso setting, não é? E vamos pedir então que até que fechem os olhos para a gente imaginar onde é que estamos. E precisamos dar um alento shintoísta. Isso, fechar para entrarmos no sítio para onde vai a nossa maionese. Sobretudo os ouvintes as pessoas que nos ouvem guiar. Sim. Fechem os olhos agora um bocadinho. A Dina incluída. Tal e qual, a nossa queridíssima Dina a guiar. Então vamos. Estamos a imaginar um sítio, está a chover, mas está a chover. Eu não queria dizer palavrões já no início, mas está a chover copiosamente, era isso mesmo. Daquela chuva. Chá. E nós vamos continuar a imaginar, estamos no coração da Tanzânia. O ar é denso, que mais se consegue respirar, mas é limpo. O ar é muito limpo. Pois, é denso, mas é limpo. Tens que escolher o que é que tu queres. Selhado. Claro. Muito denso. É a umidade de 300%. E vamos ouvir agora, vamos fechar os olhos e imaginar os sons de folhas. Estamos numa selva, basicamente, não é? As folhas assim, chumba, tamba, som. E os pássaros, nós parece que ouvimos aqueles sons, é ensurdecedor. Nós, não sei quem não visitou ainda a selva, mas é uma coisa ensurdecedora de barulho. De dia e de noite. E os pássaros, aqueles gritos dos pássaros, parece que os pássaros estão a dizer: vai embora, tudo ali é hostil. Eu tive uma imagem muito recente sobre essa ideia dos pássaros, que é os pássaros naquela algazarra deles. Parece que é uma espécie, a nossa ida ao mercado, estás a ver? Parece que o homem, a figura humana, quando está no mercado, sobretudo aqueles mais loudness, sei lá, estou-me a lembrar dos Norte da África, que são muito expressivos, que marcam muita identidade, de Marrocos, vamos pôr como exemplo. E os pássaros, aquela algazarra das grandes florestas, é um bocadinho tipo o grande mercado dos pássaros. Elas estão a falar umas coisas outras. A vender o seu peixe. Mas é muito impactante. As suas bolotas e lá. Calem-se, por favor, e deem-se uma vez na vida a oportunidade de entrar por dentro de uma floresta e calarem-se só e viverem esse teu momento que estás aqui a descrever. É mesmo. E estes pássaros, em particular estes da selva, como aquilo é tão hostil para as pessoas, então parece que estão a gritar mesmo: vai-te embora. Olha um euro. Porém, há uma pessoa que não se vai embora. É uma mulher, vamos imaginá-la, tem o cabelo apanhado, assim, apanhado atrás, e é uma mulher com um olhar muito atento àquilo tudo, tem o seu caderninho de notas no colo, está lá a aturar as suas anotações, e é uma mulher que há meses que está a observar o mesmo grupo de chimpanzés. Ela tem esperado tanto tempo, está ali há tantos meses, que paulatinamente os chimpanzés quase já não dão conta dela. Claro. E portanto foram fazendo as suas vizinhas normais, e esqueceram-se basicamente que estava ali aquela mulher parada a tirar apontamentos. E é precisamente nesse instante, ao fim de meses e meses de espera, que acontece uma coisa extraordinária. Um dos chimpanzés pega num ramo, limpa as folhas, arranca as folhas todas, portanto faz uma vara, e com essa vara põe-na dentro de um buraco de um tronco podre e tira térmitas, aqueles bichinhos da madeira, para os comer. Esta mulher vai levar a mão
à boca ou às pernas, se estava a usar, quase grita, porque ela tinha acabado de assistir a qualquer coisa que vai mudar para sempre a forma como os humanos se veem a si próprios. Essa mulher chamava-se Jane Goodall e acabou de destruir séculos de certezas com um simples ramo de árvore. Uau. E a nossa maionese de hoje vai ser dedicada a uma das mulheres mais extraordinárias do século XX, a nossa querida Jane Goodall, que morreu agora há muito pouco tempo. Paragem momentânea para as palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Oh Tiago, tu já não tens frigorífico? Olha, por acaso não, vendi-o para continuar a jogar. Mas ao menos como tudo fresco agora. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos, opá, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. Seguimos neste Vamos Viajar na Maionese com um episódio extraordinário. Eu tenho de deixar um disclaimer, que é: tu és das pessoas que mais vezes a citaste e não precisaste da morte para nada, porque na verdade a grande vida dela ocupa-se dessa paixão imensa que despertou dentro de nós. E falavas muitas vezes da Jane na tua vida. É uma mulher absolutamente incrível, incrível. E vamos hoje lembrá-la e contar um bocadinho da sua história. É mesmo fascinante. E é daquelas pessoas que teve uma vida cheíssima e morreu com 91 anos, não é? Não há muito viveu completamente na morte sim, dela, claro, não é? claro. Mas ainda assim senti uma tristeza profunda e vi que foi acompanhado por muitas pessoas aí pelo mundo, sim. De que pena, que sorte ter sido contemporâneo desta pessoa e que pena estas pessoas. O mundo do dia perdeu, em que ela mesmo, cá não está. É mesmo, gente que mudou o mundo, que é uma coisa extraordinária quando se passa pelo mundo e deixando diferente do que ele era quando nasceu. No caso da Jane, ela nasceu em 1934 em Londres. Ui! É sempre samba de janeiro em qualquer Samba lado. de Londres. Nasceu numa casa cheia de livros, uma casa muito composta. Ela é engraçado. Ela tem a vida dela toda, pessoal, profissional, académica, ativista, é tudo fantástico. Ela nasceu até numa família bastante acomodada, digamos assim, mas teve ali uma chatice que foi: os pais divorciaram-se e até o pai vai-se embora com o namorado, provavelmente, essa parte não apanhei. O Dr. Goodall. Sim. E a família passa a ter assim, algumas dificuldades financeiras, mas ainda assim de uma casa cheia de cultura, de livros, e ela era uma rapariga desde miúda, muito, muito, muito curiosa, muito, muito, muito curiosa. Sobretudo com a vida animal. Tinha muitos animais, tinha um pônei, tinha um ouriço cacheiro, tinha um cão, tinha gatos, tinha muitos animais, cresceu assim com muitos animais à volta. É muito incrível e muito comum essa história. Realmente tem que haver a centelha, pode estar lá dentro, mas o contexto também faz grande parte desta vida, não é? É verdade. Este início de vida dela claramente também é muito emocionante e transportou pela vida toda esse encantamento. Porque nós imaginamos, estas paixões nascem connosco, provavelmente. Esse sentido de observação, essa vontade de observação estava lá, com a convivência com esses animais todos. Absolutamente. Há uma história engraçada. Ela desaparece a uma altura e os pais e os vizinhos andam toda a gente a procura dela. Jane, faz favor, olha a carrinha da escola. E foram dar com ela umas horas depois, porque estava muito perto de casa, estava num galinheiro há horas, parada a olhar, e os pais perguntaram: o que está aqui a fazer? O que a menina está aqui a fazer? E ela disse: não, estou a tentar perceber como é que isto é fascinante, olhem lá, as galinhas e os ovos, isto é tudo incrível. Ela tinha 4 anos, acho eu, nesta altura, é muito incrível. Revejo-me tanto nisso. Na minha microvida, revejo-me tanto nisso, nessa ideia de observar, e em particular as galinhas. As galinhas, é fascinante, atenção às galinhas, que as galinhas são muito desprezadas. Primeiro no frango de churrasco, onde são acabam. Os animais incríveis, não são? São incríveis. E em coletividade, há qualquer coisa muito específico, há uma ordem muito estabelecida, e o galinheiro é uma pequena sociedade organizada lá dentro de si próprio, por razão nenhuma, sem tu teres feito nada por isso. É incrível mesmo. É muito giro. E acaba por ser. Bem, para já, nós hoje, Jane Goodall, entre 1934 não sabia, mas nós hoje sabemos que são os dinossauros, são o que nos chegou dos dinossauros. Os dinossauros. E elas têm mania também. Lá dentro elas sabem disso. Elas sabem que são dinossauros. Sabem, claro. E esta ideia até da galinha e do ovo, portanto, tudo muito, 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 muito fascinante. E portanto, isto era
no fundo, o primeiro sinal do que ela vai ser, que é uma mente que não se contenta com aquilo que lhe é dito, ou seja, quer ir descobrir, ver, saber o que é mais. Ela queria muito. E outra coisa que ela também é um clássico, ela era fascinada com livros de aventuras, sobretudo que se passassem na selva. Tinha um fascínio gigantesco com a África, apesar da família não ter ligações. Tinha, ou seja, muitas destas zonas que vamos falar, o Quénia, a Tanzânia, o Quénia em particular eram protetorados ingleses nesta altura, mas a família não tinha, apesar de ela ter amigos que viviam nessa zona. Fascinada com a África, fascinada com os livros do Tarzan. Há umas entrevistas dela que ela provavelmente fazia esta piada mais vezes, que ela disse: eu li os livros do Tarzan, achava aquilo tudo fascinante, e depois ela diz com graça: mas ele casou-se com a Jane errada, porque ela estava apaixonada por ele. Como se lembram, a mulher do Tarzan era a Jane. Pois é. Ela se disse. E pronto, isto vai continuar o seu fascínio. Ela queria muito ter estudado ciências na universidade, mas por causa daquela chatice que eu te contei há pouco, dos divórcios dos pais, o dinheiro, não tinha o dinheiro para que ela estudasse, e portanto ela vai arranjar uma série de trabalhos, mas com um fito, ainda muito miúda, com 18, 19 anos. O fito dela é: eu quero ir à África, eu quero conhecer, há qualquer coisa nela que a empurrava para conhecer o continente africano, um fascínio gigantesco. E então vai fazer uma série de empregos, servir à mesa num restaurante, fazer assim umas coisas, vários empregos, a juntar dinheiro, e finalmente lá junta em 1957. Eu desconhecia completamente isso. É fantástico. Desconhecia completamente esse lado da obsessão e de financiar a sua própria tudo sozinha, obsessão. Com as gorjetas, com isto, aquilo, foi juntando o dinheiro. Não era uma viagem barata, não é? Claro. E ela tem uns amigos que viviam no Quénia, ingleses, e ela vai supostamente visitar os amigos. Lá se põe no navio, tem 23 anos, estamos em 1957, e vai num navio até ao Quénia. Vai sem planos nenhuns, o único plano dela era conhecer a África e visitar, claro, estes amigos, e tinha ela já a ideia vaga de quero trabalhar com animais. Isto é uma coisa muito extraordinária dos anos 50, não é? Ela não tinha qualquer espécie de formação académica. Única, não é? É completamente fora da caixa. E uma mulher, e a posição dela, não é? Sem formação académica nenhuma, sem conhecimentos nesta área, mas vai acabar por... O destino às vezes também tem uma parte importante, a sorte e o destino. Se faz. Claro. E vai-se cruzar com outro homem incrível chamado Louis Leakey. Nós dedicámos no episódio No Vamos Todos Morrer, se quiserem ouvir. Isto é quem? Isto é um arqueólogo que muitas das coisas que nós vamos agora aqui contar para hoje são evidências, e são evidências como aprendemos na escola, mas não eram de todo evidências nesta altura. Este Leakey a vida pessoal dele é também ela é maravilhosa. Ela é incrível, porque recordo-me tão bem desse episódio. Sim, ele é casado, ele é um arqueólogo. As suas duas mulheres são arqueólogas também, importantíssimas arqueólogas. As suas várias equipas, o que ele estava apostado o que ele estudava era a origem do homem, e sobretudo a origem do homem em África. Era a sua teoria, hoje amplamente aceite, mas que não era uma teoria aceite na altura. Nem clara sequer. Sim, não era a mais corrente sequer. E ele era um tipo também super... Faz das primeiras... É ele que vai descobrir... ele já tinha nascido no Quénia, portanto há uma data de... Como há portugueses que nasciam em Angola, Moçambique, é a mesma coisa. Esse é o contexto. Exatamente. Ele tinha nascido no Quénia e tinha crescido, este tipo, entre os Cucuyos. Os Cucuyos é uma tribo africana. Talvez quem quiser, e fica aqui o nosso conselho, ler ou ver o filme sobre a vida da incrível Karen Blixen. O filme em português chama-se África Minha, não é? Um pouco feliz, mas é Out of Africa, é como se chama a biografia dela. E essas tribos onde ela vivia era precisamente... É muito interessante, porque a Karen Blixen é uma figura incrível, uma escritora, tem coisas muito fixe, e tem esse livro que é uma autobiografia, onde ela fala dos anos que passou no Quénia, e é muito interessante para perceber esta altura. Bom, ele cresce... apesar de inglês, cresce um bocadinho como aos miúdos dos Cucuyos, portanto com uma enorme comunhão com a natureza, aprendeu as línguas locais, portanto que era uma preocupação que nem todos os ingleses tinham, vou dizer, mesmo quase nenhum. E ele sentia-se um Cucuyo também, por de crescimento em termos de herança cultural, e portanto conhecia tudo, andava descalço como os outros, conhecia os trilhos todos, e portanto é incrível, é mesmo um homem incrível. E ele andava desde miúdo com esta ideia do quer descobrir o sítio onde nasceu a humanidade, quer descobrir isso. E é ele que vai com a mulher. Ele foi casado 2 vezes. Ele recebia dinheiro, estas coisas são caríssimas, estas expedições. Claro.
Ele recebia dinheiro, ambas as mulheres são arqueólogas também muito importantes e fizeram descobertas incríveis. E ele recebia dinheiro da Sociedade Histórica lá de Londres. E ele às tantas troca uma mulher pela outra. Aquilo é um escândalo gigantesco em Inglaterra, cortam-lhe o financiamento. E pronto, e é com a sua segunda mulher que vai continuar os seus trabalhos. É uma graça ali envolvido nesta porcaria. O amor vence, o trabalho continua. Sim, exatamente. E ele cria basicamente estas teorias de é aqui em África que nós deixámos de ser macacos e tornámos algures o antepassado do homem. E é precisamente ele que lá no Vale do Olduvai, na Tanzânia, ou atual Tanzânia, que vai encontrar fósseis com mais de 2 milhões de anos. É ele que vai descobrir isto, que são os primeiros vestígios de quê? Do Homo habilis, que é o primeiro espécie de homem, não é? De hominídeo, do género Homo. Género Homo. Isso eu não sei, que só encontraram um fóssil. Mas estavam todos escavacados. E aí ele vai, que é o primeiro que usa o quê? Ferramentas, que é o que nos distingue. O uso da ferramenta. Eram aquelas lanças e aquelas coisas. Sim. Homo habilis, ou seja, o que distingue os homens dos animais, mesmo daqueles mais próximos de nós, que sejam, no caso, os primatas, não é? Os macacos, os chimpanzés, tudo isso, é o uso de ferramentas. Nós transformamos pedras em porcarias e fazemos coisas com elas. Ou assim se achava, que era o que nos distinguia, claro. E portanto, ele vai começar através dos ossos, através dos fósseis, claro, do que encontrou, a provar, a defender esta sua teoria de que o berço da humanidade está ali em África, porque está a descobrir estas espécies que vêm do macaco e vão chegar ao Homo sapiens. Algumas pessoas sapiens, outras já sapiens, mas muitos dos nossos ouvintes talvez têm só um sapiens ainda. Mas somos um programa inclusivo. A sapiens, sim. A partir de sapiens, já nos... Sapiens para cima. Já é um clube que de sapiens para cima já podem continuar. Não, já podem continuar. É a grande barreira deste programa. Agora, ele acreditava que não era só nos fósseis e não era só nos ossos e nestas coisas que ele ia encontrando que estava a resposta. Ele achava que era preciso estudar não só o passado, mas também o presente e observar os primatas no seu habitat natural, não é? Para fazer esse estudo. Vamos estudar esta evolução do homem vindo daqueles primatas. E vai ser ele que escolhe, vai conhecê-las, vou dizer por acaso, 3 mulheres absolutamente fundamentais no nosso conhecimento que nós temos em relação à grande casting. Que elas não pode ser assim tão por acaso, não é? Este homem tem que ter um olho qualquer para os seres humanos. Mas eu percebo o acaso do encontro. Sim. Mulheres fascinadas com a arqueologia que vão lá ter e que vão mudar de facto a história do mundo. O grande mérito ao Leakey também, de as ter escolhido também, de as ter conhecido, mas um mérito gigantesco das próprias. São elas as 3. Dian Fossey, muito conhecida também, ela acabou por ser assassinada por caçadores, porque ela era ativista também da proteção de gorilas, no caso era a matéria de estudo dela, acaba por ser assassinada no Ruanda por caçadores furtivos. Se não viram, vejam, há um filme dedicado à sua vida, o filme Gorilas na Bruma, que valeu, penso, um Oscar à Sigourney Weaver, que fazia. E já lá vão 2 filmes deste programa. É verdade, por preço de 0. Claro. E também uma mulher lituana, Birute Galdikas, uma enorme também arqueóloga, estudante de primatas. E claro, a terceira, para fechar esta trindade, a nossa Jane Goodall, que hoje falamos. Ele vai conhecê-la lá no Quénia, vai dizer: a menina é filha de quem? E ela: olha, nem sei. E ele vai perceber aquilo que é mesmo against all odds, porque ele está a olhar para uma rapariga de 23 anos sem qualquer formação académica que lhe chega à porta, porque alguém vai apresentá-la. Calculo que a sociedade inglesa fosse relativamente fechada ali no Quénia, numa festa, imaginamos, a beber em gin tónico, e fica a conversa com ela e ele percebe. Ela tem uma coisa que
a academia pode não necessariamente conferir, que é esta curiosidade que ele viu no olhar dela até, não é? Esta curiosidade, esta empatia por querer conhecer, e ficou absolutamente fascinada com aquela missão que ele disse: olha, você não quer estudar chimpanzés para o meio da selva? E ela: claro que quer, isso nem se pergunta a uma senhora, isso nem se pergunta a uma senhora. E lá vai ela, vai para um lugar mais remoto possível, no meio da selva mesmo, um sítio chamado Gombe, o Ribeiro Stream, é o Gombe, na Tanzânia, para ir observar chimpanzés. A comunidade científica que lhe financiava, a Sociedade de Geografia, que financiava estas expedições, disseram-lhe: você está maluco, tu vai mandar uma... Ela, mas o que é que ela tem? Uma Quarta menina, classe? uma menina... Sim. Não é uma académica, Sim, sim, odiaram desde o início. Mas acabam, porque ele disse assim, os tipos disseram: é escandaloso mandar uma rapariga sem formação académica para o meio daquilo. E o Leakey escreveu de volta na carta a dizer assim: mas eu acho que os chimpanzés nem ligam a essa coisa da formação. Está lindo. Sim, eu acho que os chimpanzés nem ligam a essa coisa da formação. Para eles é indiferente. E acabou por ser. Estamos em 1960, portanto 3 anos mais ou menos depois dela chegar. Ela Isto foi ontem. Isto foi ontem. Ela é incrível mesmo. E então lá constrói uma barraca, tinha que ser uma coisa muito discreta no meio da selva. Os animais todos vazaram, não é? Claro. Infiltrada, só assim. Sim, tem que ser. Claro. Ela foi obrigada a ir, eu não sei se também ficou lá o tempo todo, mas foi obrigada a ir. As autoridades não deixaram-na ir sozinha, não é? E então ela levou o Dominique, que era um cozinheiro caniano, local, e teve que levar a mãe para ir acompanhada, em 1960. Pois. E lá foram, instalaram-se. E então o trabalho durante os meses seguintes, quase o ano seguinte, é fazer a cama, ou seja, fazer com que os animais deixem de reparar. Claro, ela identifica um grupo de chimpanzés que ela quer estudar, fica lá metida na sua barraca, debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de tudo, não é? Condições terríveis mesmo. Terríveis mesmo. Claro. Envolve, para além do frio, da chuva, dessas coisas todas, tudo é mau ali, não é? A espera. Tudo é, claro. E a espera tem que ser silêncio, uma coisa, ser opaco no meio da selva. Claro. Terrível, não é? E então, aos poucos, ela vai percebendo, passam-se meses, que aquele grupo de chimpanzés tem o seu chefe, que ela vai reconhecer rapidamente, um chefe que ela se chama, ela vai dando nomes a eles, que vai ser já uma questão mais tarde. Claro. Chama-se David Greybeard. E ele é o macho alfa, é o chefe. E ele, aos poucos, vai se habituando à presença dela ali. E vai olhando para ela, e vai vendo, aceita, a longe, à distância, mas aceita. E ela vai podendo vai fazendo parte daquela... Não vou dizer daquele grupo, mas pelo menos daquele cenário. E eles começam pelo menos a agir. Aquele grupo age normalmente à frente dela, deixam de estar claro. desconfiados, e ela vai continuando a ver isso. Fica parada horas, em que silêncio, a mãe calce. A mãe a dizer: já se me acabaram os sudokus, que era a tadinha da Madame Gordon metida nestas coisas. Porque eles no início, estes meses, ou seja, não vamos pintar um quadro romântico. Os chimpanzés gritavam-lhe, atiravam-lhe coisas, quando viam ali aquele bicho, aquilo, atiravam-lhe coisas, chamavam-lhe puta, enfim, tudo, todas as vulgaridades. Tudo assim, sim. Com o chimpanzé e com a mãe ali ao lado. Sim. A mãe a dizer assim: pouco uma pessoa está guardada. Mas graças àquela persistência da Jane Goodall, eles habituam-se a ela e de facto vai aceitar, vai no fundo permitir que ela tenha acesso aos outros. Que ela vai se aproximando cada vez mais, vai estudando, vai analisando os comportamentos, e tudo sob como é que se diz? A licença do tal David do Greybeard, que vai deixando que ela, tá bem, então podes falar com a minha avó, podes falar aqui, eu não sei o quê, e até este dia mágico em que ela vai assistir a uma coisa absolutamente extraordinária e altamente desconhecida da nossa espécie, que foi quando viu o tal David Greybeard pegar no tal ramo de árvore, limpar as folhas e através, aquilo fica uma espécie de uma espátula, e tira térmitas de um buraco e come-as. Claro, eu acho que não sei se perceberam a enormidade disto. Nunca nenhum cientista tinha visto. E nós falámos há pouco do Homo habilis, daquilo que os cientistas usavam para definir a fronteira entre uma pessoa e um animal, era o uso
de ferramentas. E o que a Jane Goodall assistiu naquele dia foi um chimpanzé fabricar a sua própria ferramenta e com ela tirar as térmitas. Uau. É absolutamente revolucionário. É mesmo incrível. Ela escreve, portanto, aquilo era mesmo o limite entre o que separa um animal de uma pessoa. E aquilo, essa fronteira arrebentou-se. Ela vai ter, não sei se vai ter, se escreve ao Leakey a contar-lhe aquilo tudo, e ele diz uma coisa que é histórica na história da evolução, do estudo da evolução de nós como espécie, que ele diz assim: nós agora, a partir deste momento, temos que redefinir o que é uma pessoa, o que é uma ferramenta e o que é um animal, não é? O que é um animal. Isto é muito fantástico. Tudo em causa, não é? Tudo. Temos que redefinir então o que é. Porque se nós usávamos... Se estas eram as matrizes das coisas... Então temos que redefinir o que é uma pessoa. Claro. Já não é fabricar um instrumento. E então todo este mundo científico vai mudar com esta perspectiva. E começam a ser, sobretudo... Eles têm muita dificuldade, até eles publicam coisas, claro, mas a comunidade científica reage com muita... Claro, com estranheza. Com muita estranheza. Claro. E ela... E ainda para mais a mulher em causa, não é? Claro. Sobretudo isso. Não esquecer o que disseste há pouco. Talvez não fosse tanto... Claro que haveria sexismo, mas a parte que eles pegavam era academismo. a falta de não ser académica. Só que ela vai... para além de ver este momento incrível, vai estudar muito mais e vai anotar. Ela tem muito... É pioneira neste estudo. Ela vai notar os rituais todos de... Podemos lhe chamar quase coisas que nós achávamos que eram exclusivas dos humanos. A hierarquia... Ou seja, quase podemos falar em famílias reais dentro daquelas comunidades. Podemos chamar de enterros, podemos chamar casamentos, podemos... Batizados. Sim. Podemos, depende da ocasião, claro. Batizados. Netflix and chill, claro. Estás a ver? Tesla, cartão frota, tudo. Mas uma sociedade com uma complexidade que nós achávamos ser exclusiva dos humanos. Exclusiva. Desde guerras, bandos rivais, debates na televisão, campanhas eleitorais. Mas é surpreendente. É absolutamente incrível. Sim. Absolutamente incrível. Foi tirar-nos o tapete, não é? Tirar-nos o tapete de um lugar completamente novo. Absolutamente. Ou seja, ela via mesmo guerras, sabemos que estes grupos tinham guerras, percebia alianças estratégicas, tal como a história humana. Claro. Alianças estratégicas. Há bocado falei dos enterros, claro que estou mais ou menos a exagerar, mas o luto é uma coisa que os chimpanzés fazem. E que nós achávamos o luto é um processo absolutamente humano. E nós sabemos, hoje... É engraçado, é sempre um bocadinho ingrato, entre aspas, falar destes pioneiros, porque estamos a contar coisas que toda a gente já sabe, claro. Mas temos que nos pôr sempre no tempo em que isto era absolutamente inovador. Hoje, penso que já vimos todos os documentários do luto que as mães dos chimpanzés fazem quando morrem, que é uma coisa muito emocionante, muito triste, não é? Com os seus pequeninos e tudo ao copo. Portanto, coisas que nós achávamos que são exclusivas dos seres humanos, e de repente vemos aquilo tudo. É incrível. E como sempre na história, o erro estava do nosso lado. Não? Claro, não dava de lado dos chimpanzés. Mas é incrível, está sempre. Spoiler! Eles se calhar também achavam que eram só eles que faziam aquilo. É muito, muito, muito incrível. Claro, a academia reage em choque. E reage em choque através dos métodos. Ela publica um livro, foi um sucesso muito grande nesta altura, no final dos anos 60, princípios dos anos 70, que era um livro muito ao estilo dela, que era a contar todas as suas descobertas, mas numa linguagem que até a Matilde percebe. Claro. É? Sim. Estou a exagerar um bocadinho. Sim, mas iria fazer alguma lógica. Deve haver uma versão com bonecos, mas pronto, não, é muito, muito fascinante isto. Ou seja, quero contar isto ao máximo número de pessoas possível, que é uma coisa que a academia raramente, claro, esquece de... Pelo menos nos anos 60. Hoje em dia, sim, lá está mais uma vez a frase: temos que nos pôr nesse tempo e nesse lugar. Claro, era uma coisa fechada, é um clube privado. Mas isto, a menina está a escrever para quem? Tal e qual. E depois coisas que a própria ciência, ela dava nomes a todos os seus chimpanzés, nomes famosos, né? E isso arrepiava a ciência. Aquilo como humanização, a ética, sim, a ética científica não permite a antropomorfização e até o contacto e perturbar. É uma escola que faz algum sentido em algumas matérias e ainda é seguida, mas não era o método dela, que era um método de aproximação completo. Já toda a gente viu imagens dela com pequenos chimpanzés ao colo. Mas só assim se desfez toda essa barreira de ignorância. Claro, eu consigo perceber, ela está há anos metida no meio daquilo. Claro que ela vai chamar nomes. O que era. Vai chamar nomes. Oh, filho.
Possivelmente também no seu íntimo e nos seus desabafos mentais. Olha-me este que. Verão. Sim, porque na altura o que se fazia era chamar os números. Chimpanzé número 1. Exemplar 314. Interage com. É impossível, tu estás ali anos e fazes assim. E pronto. E então, o que é que ela faz? Até porque aquele lugar, se aquele lugar não foi também a sua própria casa em determinado momento, não é? Claro que sim. E a ligação é muito emocional, a ligação que tu estabeleces com aqueles animais. É impossível que não seja, não é? É muito. A beleza disto tudo está numa aproximação que é quase inédita, não é? De dois mundos que se encontram. É muito perturbador. Eu não sei se olha, vou até contar uma pequena história pessoal. Eu acho que já te contei. Há uns anos, por acaso, fui à Arábia Saudita. Já sei. E fui visitar um jardim zoológico que, como faz sentido num jardim zoológico da Arábia Saudita, não estava lá mais ninguém. Porque isto era no meio de Riad e estavam 70 graus e portanto ninguém se lembrou de ir às 3 da tarde para um Sim. Trabalhavam lá 2 pessoas e aquilo tinha imensos animais. Aquilo era um bocadinho perturbador porque era, de facto, alguns dos animais não estão preparados para as temperaturas de Riad. Claro. E tenho fotografias até desse. Depois eu mando Matilde para pôr. Um momento muito emocionante. Não bom. Estavam lá lémures. Nós hoje sabemos, os lémures são no nosso lado da árvore genealógica das espécies. Muito próximos, são parentes muito próximos. E de facto, não sei se já fizeram isso com atenção, e geralmente só podemos fazê-los nos jardins zoológicos. E eu aproximei-me, não deve fazer isto, não é? Mas aproximei-me da jaula, não estava mais ninguém, não é? E há assim as mãozinhas, é muito impressionante. Aquilo de facto quase nada me separa daquele lémur, não é? E os olhinhos dele tristes atrás de uma grade, e eu só consegui dizer isso em voz alta: desculpa, porque no meio destas coisas todas é quase um especismo, não é? Porque é que eu estou do lado de cá de uma jaula e tu que mal fizeste a Deus e ao mundo para estares do lado? Só consegui dizer desculpa, e ele acendeu um cigarro e foi-se embora e disse: vai para eu percebo-te tão bem. Sim, e é impossível que a Jane Goodall, bem, com uma intimidade muito maior, não tenha uma ligação. Provavelmente aquilo são os amigos da vida dela, não é? Apesar do rigor científico com que ela fez as suas porcarias. Entretanto, o Leakey disse assim: olha, mas estou farto de que enxovalhem. O que você vai fazer agora vai estudar. E vai para Cambridge e sai de lá já uma senhora. E agora já não a podem chatear, porque agora também é académica como os outros. E ela vai. É incrível esta história da miúda que começa no galinheiro a ver como é que a galinha põe um ovo. Onde é que levam as galinhas? Ver onde é que levam as galinhas. Não é uma expressão idiomática. Mas não. Já vais ver onde é que levam as galinhas. Está tão bonito. bonito. Portanto, isto é incrível. Ela vai fazer uma carreira académica brilhante, vai estudar e tudo mais. E vai começar depois. Agora, com essa validação académica, o mundo começa finalmente a descobrir a Jane Goodall e a ouvi-la. Ela aparece em muitos documentários. Ela vai trabalhar para o National Geographic, talvez das mais icónicas figuras do National Geographic. Isto dá-lhe uma popularidade imensa. É uma grande comunicadora. Enorme. Temos uma afinidade com ela imediata com aquele ser lindo de morrer. Tal e qual. Porque ela torna-se uma nova figura. Não está sozinha, mas também não está muito acompanhada. Vou lembrar do David Attenborough e de outras figuras. Na física também temos assim umas figuras incríveis, mas aqui na área do estudo dos animais, ela é o contrário daquilo que a gente imaginava dos cientistas. De uma vontade de explicar as coisas de maneira muito simples, uma mulher altamente empática, uma mulher até divertida, enfim, e sempre a conseguir passar a sua paixão pela curiosidade aos outros. Portanto, era uma mulher mesmo incrível. Só que há aqui eu vou dizer, já não sei em que transformação é que vamos, se na terceira, se na quarta. Terceira. Nos anos 70, ela começa a frequentar muitos como é que se diz? Simpósios? Conferências, exatamente, com vários cientistas de várias áreas. E ela começa a perceber, estamos no início dos anos 70, que uma das grandes preocupações, que ela não tinha, não sei se já tinha pensado nisso ou não, é as desflorestações pelo mundo inteiro, ou seja, a perda de habitats, a destruição do planeta, no fundo. E ela resolve fazer uma viagem de avião por África, pela zona onde ela trabalhava, a Tanzânia, sobretudo ali, a zona da Tanzânia, e fica horrorizada, porque só no ar é que ela teve ideia da extensão que aquilo estava a levar da desflorestação. Ela fica horrorizada, vê patches gigantes sem árvores, trechos imensos mas de uma extensão. Ela fica mesmo horrorizada
E esta mulher, Sabendo que aquilo representa o fim de o fim tanta das coisa. espécies, sim, porque a perda de habitat é, para além da em África e noutros sítios, para além da caça ilegal, é a morte de maior parte dos animais. Eles sobretudo, sei lá, nós sabemos, os tigres precisam de extensões gigantescas sozinhos. Claro. É muito engraçado isso. Eu adoro tigres, acho animais fascinantes. Aqui E depois na está lá a Ásia, não é? circularidade do mundo animal, onde se comem uns aos outros, Tudo, onde habitam, tudo. onde fazem E ela- tudo. Sim, e ela começou a ver os seus amigos chimpanzés Claro. a declinar. risco, claro. A população Começa a baixar, crescer, como claro. a história das ratazanas, não é? Sim, 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 Quando são overpopulation, elas matam-se e morrem. Portanto, o ecossistema como é que se chama? Adapta-se sim. às suas circunstâncias. E, portanto, ela vai reinventar-se, ou, não sei se é reinventar-se, mas é acrescentar uma camada à sua vida e vai se tornar uma das mais importantes ativistas da proteção do nosso planeta. Só que é muito engraçado. Ela vai fundar em 1977 o Jane Goodall Institute, que existe até hoje, é uma importantíssima fundação, e vai lançar o programa já nos anos 90, Roots and Shoots, que é um programa que começa com 12 estudantes só lá na Tanzânia e que hoje está espalhado pelo mundo inteiro. Tem milhões de jovens que participam neste programa, é verdade, em mais de 100 Tantas países. futuras de Jane. Tantas e tantas gente nova, e já vamos voltar aí, em que ela diz: isto também é o vosso trabalho, isto também é a vossa missão, e é importante e faz a diferença, é o que ela dizia. E ela tem, só que, sobretudo na Tanzânia, onde ela viveu grande parte da sua vida, ela tem uma ideia que é: isto não chega só eu dizer desflorestação é uma porcaria, parem de deitar árvores abaixo, porque ela percebe que o problema é muito mais estrutural, ou seja, as pessoas das aldeias pobres matam os animais para comer, ou aceitam a desflorestação para sobreviver. Portanto, o plano da Jane Goodall não se pode simplesmente chegar e dizer não podem continuar a matar animais. Era resolver o problema estruturalmente. E, portanto, o Instituto Jane Goodall tem programas quer da conservação dos animais, claro, dos santuários para animais, mas também de apoio à pobreza, com escolas, com hospitais, enfim, é uma extensão quase 360, inimaginável, não é? assim, é mesmo, Completa. mesmo incrível, porque o que ela queria fazer era espalhar, através da educação e através da proteção da natureza, esta semente do respeito por aquilo que nos, quase voltarmos ao respeito por aquilo que nos rodeia. E claro, pelos animais, pelo planeta em si, pelas plantas. E como é que não pode ser vindo de uma mulher que viu em loco, Claro. que a linha que separa é nenhuma, porque ela viu, estava lá, viu, claro. ela disse: não, nós somos isto, não é? E vai se tornar de facto uma mulher respeitadíssima, vou dizer quase uma peregrina, não é? Uma monja da defesa do planeta. Há isso nela, não é? Muito, É isso muito, nela, muito, essa muito, energia muito. conciliadora também. Sim, são figuras como o David Attenborough, tem 99 anos e continua a dizer: o futuro é brilhante. E é uma coisa, incrível. o mundo na merda em que está, e todos nós lidamos com isso todos os dias, todas as formas, todas as não soluções, e ver nessas figuras que já viram tanta maldade humana, Claro, continua a achar tudo. continuam a inspirar-nos exatamente pelo contrário. Isso não é a grande mensagem para o mundo e para todos nós. O David Attenborough tem 99 anos e continua a dizer: Uma criança os de 7 jovens são- anos sim. E vamos ao mar, Vocês e vamos, conseguem. o oceano é lindo, é infinito, sim, é isso, É é incrível. isso, é isso. E perceber, tipo, é aos jovens que temos que passar esta Claro, mensagem, porque claro. são- É eu a seguir. é sempre quem vem. Os jovens vêm sempre a seguir. E ela começa a viajar o planeta inteiro. Ela leva sempre um boneco de peluche, é um macaquinho chamado Mr. Age, que é mais outra prova da empatia que ela quer. Nós também temos o nosso macaquinho. Estava a pensar nisto agora. Está atrás da nossa. Atrás do nosso macaquinho. É o Mr. H. Sim, traz cá, nós também temos direito ao nosso macaquinho. Olha, é o Mr. H. Oh, meu Ai, Deus, até que lindo. raspei no microfone. E ela fazia-se acompanhar sempre pelo seu, sempre não o é? Mr. H, porque era um símbolo de empatia. Porque tu olhas para o bonequinho de peluche, claro, é querida, vai sempre a dizer: isto é os animais que nós estamos a fazer pouco. E então falou pelo mundo inteiro, universidades, parlamentos, era recebida em todo lado, dormia muito pouco, estava sempre em viagem. Ela morreu com 91 anos, como eu disse. Já entrada nos 89, 90, ela dá uma entrevista onde ela diz assim: continua a viajar muito, depois pensou: eu viajo mais ou menos
300 dias por ano. Isto equivale a viver basicamente o ano todo a viajar. E até quase ao fim da vida até mesmo ao até fim à da última vida, corrida. até literalmente ao fim da vida mesmo, porque continuava o seu papel. E a frase que ela dizia sempre, e ouço entrevista, é só fascinante ouvir as entrevistas dela, que era: cada um de nós, ou seja, nenhum de nós se pode demitir, porque demitir desta tarefa. Cada um de nós faz a diferença. Qualquer ação, porque às vezes nós temos um bocadinho a tentação de dizer não faz diferença nenhuma, olhamos para o mundo e dá de ir para casa, ir para casa, fugir mas estas mensagens de pessoas como ela que dizem: a nossa ação individual faz a diferença, e não é apenas um slogan, a sua própria vida demonstrou muito, 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 muito. E portanto ela acaba por fazer a tal história da volta do mundo, passar o ano todo a viajar, e morre assim. Ela morre em Los Angeles, estava a preparar-se para aos 91 anos, a preparar-se para mais uma. Estava nas suas rondas, portanto morreu literalmente a trabalhar. Morreu 91 anos depois de nascer, a trabalhar. E no último vídeo que ela gravou muito poucas semanas antes, podem ver, claro, deixa uma mensagem aos jovens, que é a sua mensagem de sempre, que é: nunca pensem que são pequenos demais para fazer a diferença. Que é incrível, era uma coisa que ela repetia muito, que é: ninguém é pequeno demais para fazer a diferença. Isto aplica-se a tantas áreas da vida, não só à proteção do nosso planeta. A Jane Goodall passou a vida a estudar chimpanzés, não é? E acabou a ensinar humanos, que é incrível. Aprendeu com os chimpanzés para ensinar os humanos. E ela mostrou, sobretudo, que a inteligência não é monopólio da nossa espécie. Ela dizia sempre que os chimpanzés lhe ensinaram mais sobre a humanidade do que a maior parte dos seres humanos, que é incrível. Foi com eles que ela aprendeu mais sobre nós próprios, não é? E talvez por isso ela nunca tenha deixado de sorrir, não é? Com aquela serenidade dela, que parecia vinda de outra espécie que não a nossa, aquele sorriso dela. E se hoje o mundo nos parece, claro, cheio de ruídos e de pressa e de cinismo e de coisas tão feias, talvez valha a pena pararmos um minuto, ouvirmos o vento como fizemos no início, o tal som das folhas, e fecharmos os olhos quando o mundo pareça mal, e lembrarmos da paciência daquela mulher sentada ali no meio da selva, à espera, para ver um chimpanzé com um tronco de madeira na mão. Foi o episódio desta semana. Bravo, Chocaí, dá 5, tchau. Querida A produção da Força de Produção, os nossos amigos da Bacana Play, é teu também. Olha, guarda partilhar o vídeo da Matilde Calado, banda sonora do Noise Earth, a locução da Mia Tomé, o seu Tiago Ribeiro, a Sapiens, sim, Sapiens, e contigo também sempre. O Noise Earth é só Sapiens, Vanderding. Eu não me faças falar. Até para a semana. Vamos viajar na maionese com Hugo Vanderding e Tiago Ribeiro.